Mudar a suposta ordem das coisas é subversão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Muito obrigado a você que está inscrito, muito obrigado a você que compartilha os vídeos, muito obrigado a você que curte. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Nós abordamos aqui diversos temas dentro do pensamento teológico, ok? O tema de hoje é esta pergunta que eu fiz para vocês no início. Se mudar a suposta ordem das coisas é subversão? Se a resposta foi sim, então nós temos um grande mestre subversivo que foi Jesus de Nazaré. Exatamente. Por quê? Porque para nós que somos cristãos, nos denominamos cristãos, seguimos, obviamente, e temos como mestre Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, em seus atos e palavras, assim como nos mostram os evangelhos, ele mudou a suposta ordem das coisas do seu tempo. É fácil de notarmos sempre que lermos o Evangelho ou os Evangelhos. Todos eles mostram Jesus que revela um Deus não tanto ortodoxo como os fariseus revelavam e mostravam para o povo. Jesus revela um Deus que não faz acepção entre o santo e o profano. Jesus revela um Deus que, para ele, a pessoa do fariseu que vive dentro do templo todos os dias e a prostituta que está excluída até da participação do templo tem o mesmo valor. Exatamente isso é que Jesus de Nazaré nos mostra. Ele passa a mostrar a importância daquele que não tem valor, ou melhor, ele coloca no lugar que tem valor aquele que é considerado sem valor. Então, supostamente ele muda a ordem das coisas e nos revela um Deus que também não se importa com o status ou com a posição social da pessoa, mas se importa com a pessoa. Então, esta subversão, podemos dizer assim, acompanha os atos e palavras de Jesus em todo o Evangelho, em todos os Evangelhos. Basta nós lermos o Novo Testamento para chegarmos a esta conclusão. Então, Deus, que não faz acepção entre o profano, o santo e o profano, é um Deus que muitas vezes é difícil de engolir, principalmente para as autoridades religiosas do tempo de Jesus e também para as nossas de hoje em dia. Não só as autoridades eclesiásticas, mas para qualquer um de nós, muitas vezes, um Deus assim é difícil de engolir, é difícil de ser aceito. Mas nós nos consideramos discípulos de Jesus, porque nos denominamos cristãos, correto? Então, para ser discípulo de Jesus, primeiramente é preciso um comprometimento ético que demanda esforço e disposição. E isso não se consegue apenas em um momento de oração somente, mas é preciso haver uma entrega de vida e coração
deixar-se transformar por Ele, para podermos receber também dele este Deus que Ele nos revela. Este Deus que não faz acepção de pessoas e que supostamente inverte a ordem das coisas. Passa a dar valor àquilo que não tem valor. Mas também não podemos nos enganar. Para sermos discípulos de Jesus e colocar tudo isso no cotidiano da nossa vida, que é o que o cristianismo pede, o cristianismo ele deve ser de atos concretos e não somente de cumprimento de preceitos e palavras, porque senão se torna vazio. Para que isso aconteça, como eu disse, é preciso um comprometimento ético da nossa parte e uma abertura, uma entrega de vida e coração para que sejamos transformados, para que, como discípulos, carreguemos também esta subversão de Jesus nos nossos atos e nas nossas palavras. Assim seremos discípulos de fato, ok? O que não podemos fazer é romantizar a fé. O que não podemos fazer é ler o texto bíblico, os evangelhos, com aquele ar romântico. Se achamos as palavras ali escritas belas, lindas, que Jesus fala bonito, então não entendemos nada do que está escrito ali. É preciso ter uma fé coerente e pé no chão, como nós falamos, tá? Sem romantismo. Na fé não existe nada romântico, existe prático, existe realidade, ok? Outro ponto. Todos aqueles que fizeram a experiência pessoal com Jesus, todos aqueles que se encontraram com Ele, conforme nos mostram os evangelhos, tiveram suas vidas transformadas. Ninguém saiu da presença de Jesus do mesmo jeito que chegou. Houve uma verdadeira conversão, transformação. Aí, quando há esta conversão, começa a existir também o discípulo. Ok? Muitos, depois do encontro pessoal que teve com Jesus, passou a considerar supérfluo aquilo que antes para ele era tudo. É como se alguém tivesse descoberto um grande tesouro e ele vai fazer de tudo para adquirir aquele tesouro, mesmo que seja para vender tudo, para largar tudo que já possuiu até aqui, para conseguir um tesouro que vale a pena. Então essa transformação deve existir também na vida do discípulo. Senão, é uma fé de teorias, é uma fé de cumprimento de preceitos e nada mais. Para encerrar, repito, esta subversividade dos atos e palavras de Jesus devem fazer parte também da vida do discípulo, daquele que se considera discípulo, discípula de Jesus. Deve também, em algum momento da vida, do seu cotidiano, inverter o valor das coisas. Muitas vezes damos valor muito mais para as aparências, para os status, para os cargos, mas deixamos de valorizar a pessoa, porque muitas vezes não tem aquele status, não tem aquele cargo, não tem talvez aquela presença ativa no meio das pessoas. Lembrem-se, Jesus revelou um Deus que valoriza a pessoa
e não o que a pessoa tem. Se isso é inverter a suposta ordem das coisas, isso é subversão. Então, que nós sejamos assim também, conforme nos ensina o Mestre, Jesus de Nazaré. Até a próxima.